Meu próprio filho e a esposa dele trancaram a mim e ao meu marido doente no porão da nossa casa colonial, gritando: "Esta casa é nossa agora." Sentada naquela umidade sufocante, ouvi meu marido sussurrar: "Calma, amor. Eles não sabem o que está escondido atrás daquela parede de tijolos." Quando eles saíram, Roberto moveu um tijolo solto e juntos descobrimos um segredo que o pai de Roberto havia escondido há décadas. Um segredo que ia destruir tudo o que nosso filho pensava saber. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Essa casa colonial tem respirado por mais de um século. Construída em 1928 pelo pai de Roberto, Antônio Oliveira, ela permanece imponente na Rua das Acácias, no centro histórico de Petrópolis. O sol da manhã filtra através das árvores centenárias, lançando sombras dançantes em nossa varanda ampla, aquela varanda onde Roberto me pediu em casamento há tantos anos, onde Gabriel brincava quando criança, onde sonhávamos com o futuro enquanto tomávamos café nas manhãs de domingo. Eu chamei este lugar de lar por 40 anos, e cada cômodo guarda uma memória, cada tábua do assoalho conhece nossos passos, cada janela viu nossas lágrimas e sorrisos. As paredes desta casa guardam a essência de gerações. O pai de Roberto a construiu com suas próprias mãos, tijolo por tijolo, com o dinheiro que economizou trabalhando como médico dedicado. Ele escolheu pessoalmente cada peça de mobília, cada lustre de cristal que ainda pende do teto da sala de jantar, cada vitral que colore a luz da manhã em tons de âmbar e azul. Esta não é apenas uma construção de pedra e madeira. É o testemunho vivo de uma família, de sacrifícios, de amor que atravessa décadas. Roberto e eu nos mudamos para cá como recém-casados, jovens e cheios de sonhos impossíveis. Lembro-me da primeira noite, quando dançamos descalços na sala de estar vazia, sem móveis ainda, apenas nós dois e o eco de nossas risadas nas paredes. Seu pai, Antônio, tinha acabado de falecer, deixando esta casa como herança para Roberto, junto com o peso de um segredo. Um peso que eu não conhecia naquela época. Criamos nosso filho Gabriel dentro dessa casa, vendo-o dar seus primeiros passos nestes mesmos pisos de madeira polida que agora rangem sob o peso dos anos. Esta casa testemunhou cada fase de sua vida. O choro inconsolável das madrugadas quando era bebê, as risadas estrondosas de aniversários infantis, os silêncios rebeldes da adolescência, o orgulho estampado em seu rosto no dia da formatura. Esta casa testemunhou nossa alegria quando ele se formou na faculdade de administração, nossa esperança quando ele abriu sua primeira empresa de investimentos em um escritório modesto no centro da cidade, nosso orgulho quando os clientes começaram a se multiplicar, atraídos pelo sobrenome Oliveira que carregava tanto peso em Petrópolis. Esta casa viu nossa felicidade quando ele trouxe Letícia para casa como sua noiva. Uma mulher linda, sofisticada, que na época nos pareceu a parceira perfeita para nosso filho bem-sucedido. Como estávamos enganados. Mas isso foi há 4 anos. 4 longos e sufocantes anos, desde que eles se mudaram para cá conosco. Cada dia desses 4 anos foi uma erosão lenta da nossa paz, como água gotejando em pedra até formar um buraco profundo demais para ignorar. Começou quando Roberto teve seu primeiro derrame. Foi numa terça-feira à tarde. Lembro-me como se fosse ontem. Ele estava no jardim, regando suas orquídeas queridas, quando simplesmente desabou. O telefone tremeu na minha mão quando liguei para a ambulância, e depois para Gabriel. Meu filho chegou ao hospital com Letícia, ambos com rostos preocupados, abraços reconfortantes, palavras de apoio que pareciam genuínas. Durante as primeiras semanas de recuperação, Gabriel vinha nos visitar todos os dias. Trazia flores, conversava com os médicos, segurava a mão do pai com lágrimas nos olhos. "Não se preocupe, mãe", ele dizia. "Vamos superar isso juntos. Somos família." Eu acreditava nele. Deus me perdoe. Eu acreditava em cada palavra. Foi no 3º mês após o derrame que ele fez a sugestão. Roberto ainda estava fraco, precisava de ajuda para caminhar, para se vestir, para tarefas básicas do dia a dia. Eu estava exausta, cuidando dele sozinha, cozinhando, limpando, administrando medicamentos em horários rígidos, dormindo apenas algumas horas por noite.
Gabriel apareceu numa manhã de sábado com café e pão de queijo da padaria. Sentou-se comigo na cozinha e segurou minha mão. Mãe, você parece esgotada. Letícia e eu estivemos conversando. Que tal se nos mudássemos para cá? Só temporariamente, até papai se recuperar. Poderíamos ajudar com os cuidados, dividir as responsabilidades. Você precisa de apoio. Parecia tão razoável, tão carinhoso. Só temporariamente, mãe. Ele repetiu quando viu minha hesitação. Alguns meses no máximo, até vocês se estabilizarem. Você já confiou em alguém que depois te traiu? Deixe nos comentários. Sua história importa. Gabriel sugeriu que eles se mudassem para a suíte master no andar de cima, o quarto que Roberto e eu havíamos ocupado por décadas, com sua varanda privativa que dava para o jardim, seu closet espaçoso, seu banheiro com banheira vitoriana, onde eu costumava relaxar após dias longos. Vocês precisam ficar no térreo, mãe. Papai não pode subir escadas. Faz sentido. Fazia sentido. Era lógico. Era prático. Nós nos mudamos para baixo, para o antigo escritório do pai de Roberto, um cômodo menor, mas confortável, que transformamos em quarto improvisado. Roberto não teria que subir escadas. Seria mais fácil para mim cuidar dele. Era temporário. Exceto que temporário se tornou permanente de maneiras que eu não conseguia prever. No primeiro mês foi sutil. Uma caixa de pertences deles aqui, um móvel ali. Letícia trouxe seu guarda-roupa completo. Já que vamos ficar alguns meses, faz sentido ter minhas coisas. Gabriel instalou seu escritório na antiga sala de costura do avô. Preciso trabalhar de casa alguns dias para estar disponível se precisarem de mim. No segundo mês, a casa começou a não parecer mais nossa. Os pertences deles invadiram cada canto como uma maré silenciosa. As plantas que Roberto cultivava com tanto carinho na varanda foram reorganizadas por Letícia, porque ficavam desorganizadas. Os retratos de família que decoravam as paredes por décadas foram substituídos por arte moderna, que ela comprou numa galeria cara. Meus livros antigos na estante da sala foram movidos para o porão porque ocupam muito espaço e juntam poeira. Os perfumes caros de Letícia, Chanel número 5, se não me engano, aquele que custa mais de R$ 1.000 o frasco, substituíram meus simples sachês de lavanda que eu mesma costurava com flores do jardim. O aroma que definia nossa casa por décadas, aquele cheiro caseiro de lavanda e bolo de fubá recém-assado, foi sufocado por fragrâncias sintéticas e produtos de limpeza industriais que Letícia insistia em usar. Suas conversas altas sobre dinheiro ecoavam por salas que antes conheciam apenas vozes gentis e risadas baixas. Conversas sobre investimentos, sobre oportunidades de mercado, sobre quanto fulano ganhou com ações, sobre quanto cicrano pagou por um apartamento em Ipanema. Dinheiro, sempre dinheiro, como se fosse a única coisa que importasse no mundo. A casa que outrora respirava amor e memórias familiares, agora sufocava sob o peso da ganância mal disfarçada e do desrespeito crescente. Eu sentia isso nos olhares que eles trocavam quando achavam que eu não estava olhando, nas conversas que morriam abruptamente quando eu entrava num cômodo, nos suspiros de impaciência quando Roberto derramava algo ou precisava de ajuda extra. Esta manhã começou como todas as outras nos últimos 4 anos, com aquela sensação de andar sobre cascas de ovos na minha própria casa. Acordei antes do amanhecer, como sempre, às 5:30 da manhã, quando o céu ainda estava tingido de roxo e as primeiras aves começavam a cantar no jardim. Esse era meu momento de paz, aqueles minutos silenciosos antes que o resto da casa acordasse. Preparei a medicação de Roberto com cuidado. 3 comprimidos azuis para a pressão, 2 brancos para o coração, meio amarelo para a circulação. Organizei-os na pequena caixinha de plástico que dividia por horários, uma rotina que eu executava com precisão militar todas as manhãs. Um erro na dosagem poderia ser fatal. Depois fui preparar seu café da manhã. Roberto mal consegue falar desde o segundo derrame que teve há 6 meses, mas seus olhos ainda brilham quando leio poemas para ele, especialmente Drummond, seu poeta favorito. Ele costumava recitar, no meio do caminho de memória, antes dos derrames roubarem suas palavras. Agora, ele apenas sorri com lágrimas nos olhos quando leio aqueles versos para ele. Estava fazendo seus ovos mexidos macios, apenas ovos, um fio de leite,
uma pitada de sal, mexidos lentamente em fogo baixo até ficarem cremosos, exatamente como ele gosta, quando Letícia apareceu na porta da cozinha. Ela sempre aparecia nessa hora, como um abutre sentindo o cheiro de comida. "Esse cheiro de novo", ela disse, não fazendo nenhum esforço para esconder seu desgosto. Seu rosto estava impecavelmente maquiado apesar da hora matinal. Base perfeita, rímel, batom nude. Ela vestia um hobby de seda em tom champanhe, que provavelmente valia mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Eu tinha visto um similar numa vitrine em Ipanema por R$ 3.000. "Carmen", ela continuou, usando meu nome com aquela familiaridade forçada que nunca soou genuína. "Você não poderia cozinhar algo normal para variar? Esta casa sempre cheira a hospital, ou asilo. É deprimente." Continuei mexendo os ovos no fogo baixo, mandíbula apertada, contando até 10 mentalmente. "Seu sogro gosta desses ovos, Letícia. São fáceis para ele engolir. O Dr. Mendes recomendou alimentos macios e úmidos. Ele mal está comendo de qualquer jeito." Letícia respondeu com um dar de ombros casual, servindo-se de café daquela máquina italiana caríssima que ela havia instalado no balcão, substituindo a velha cafeteira que o pai de Roberto me deu de presente de casamento. "Dr. Mendes disse na última consulta que ele pode precisar de uma sonda alimentar em breve. Então por que continuar fingindo que essas pequenas refeições fazem diferença?" A crueldade casual em sua voz, aquela indiferença fria em relação ao sofrimento de Roberto, fez meu peito apertar como se uma mão invisível apertasse meu coração. Esta mulher nunca demonstrou cuidado genuíno por Roberto, nem nos primeiros dias quando ainda fingia educação básica. Para ela, meu marido era apenas um inconveniente, um obstáculo para o estilo de vida que ela se sentia no direito de ter em nossa casa. Um velho doente que atrasava seus planos, quaisquer que fossem esses planos. Levei a bandeja do café da manhã para nosso quarto com cuidado. Aquela bandeja de prata que ganhamos de presente de casamento, agora manchada pelos anos, mas ainda útil, com ovos mexidos humeantes, torradas cortadas em pedacinhos do tamanho de uma mordida, suco de laranja espremido na hora e um pequeno vaso com uma rosa do jardim. Roberto estava sentado apoiado contra travesseiros que eu havia arrumado meticulosamente, 3 atrás das costas, um sob cada braço para apoio. Ele olhava para o jardim que plantamos juntos décadas atrás, aquele jardim onde cada flor conta uma história. As rosas vermelhas que plantamos no nascimento de Gabriel, as hortênsias azuis que trouxemos da nossa lua de mel em Gramado, o jasmim que o pai dele cultivava e que replantamos em sua memória. Sua mão direita tremia enquanto eu o ajudava a comer, aquele tremor constante que começou após o segundo derrame e nunca mais parou completamente. Eu segurava a xícara de suco para ele, limpava delicadamente o canto da sua boca quando um pouco de ovo escapava, falava suavemente sobre o dia que se anunciava bonito lá fora. "O jasmim está florescendo, amor", eu disse, apontando para a janela. "Aquele que você plantou está coberto de flores brancas. O cheiro vai ficar maravilhoso à noite." Ele não podia responder com palavras, mas seus olhos ainda falavam volumes. Eles se iluminaram com aquele reconhecimento, aquela memória de todas as noites de verão que passamos naquela varanda, apenas nós dois, o perfume do jasmim envolvendo-nos como um abraço, conversando sobre sonhos, sobre Gabriel, sobre nossas esperanças para o futuro. Um futuro que nunca imaginamos seria assim. Mas ele conseguiu um pequeno sorriso, aquele sorriso torto que o derrame deixou, mas que ainda era o sorriso do homem que eu amava. Naquele momento precioso, cercado pela luz dourada da manhã e o perfume de jasmins florescendo lá fora, senti um vislumbre de nossa antiga paz. Aquela paz que costumava preencher cada canto desta casa. Aquela paz que Gabriel e Letícia roubaram de nós, dia após dia, hora após hora. Mas a paz era um luxo que não podíamos mais pagar. A realidade sempre voltava rápido demais. As tábuas do piso no andar de cima gemeram sob passos pesados. Gabriel estava acordado. Reconheci o som. Ele andava pesadamente, sem a delicadeza que seu pai sempre teve. Logo ouvi a torneira do chuveiro, o som abafado de vozes discutindo algo. Depois o ranger da cama quando Letícia se levantou também. Eles desceriam em breve. Juntariam-se na cozinha como faziam todas as manhãs. Tomariam aquele café italiano caro,
Falariam em tons que achavam baixos, mas que eu conseguia ouvir perfeitamente através das paredes finas desta casa antiga. Falariam sobre nós como se fôssemos problemas a serem resolvidos, obstáculos a serem removidos, inconveniências a serem gerenciadas. Propriedade, herança, valores de mercado imobiliário, leis de sucessão, custos de casas de repouso, o fardo de pais idosos. Essas eram as palavras que eu ouvia repetidamente, flutuando através da casa como fumaça tóxica. Suas palavras cortavam mais fundo do que eles sabiam, ou talvez soubessem exatamente o quanto doía e simplesmente não se importassem. Enquanto eu me sentava ao lado de Roberto naquela manhã, segurando sua mão frágil e manchada pela idade, sentindo os ossos delicados sob a pele fina e pálida, eu não tinha ideia de que esta seria nossa última manhã normal. Nossa última manhã de paz relativa. Nossa última manhã antes que tudo mudasse para sempre. Não tinha ideia que, em algumas horas, eu estaria trancada num porão úmido, descobrindo segredos que transformariam não apenas nosso destino, mas o destino de todos nesta casa. Se eu soubesse, teria segurado aquele momento por mais tempo. Teria memorizado cada detalhe, a luz do sol beijando o rosto de Roberto, o perfume do jasmim misturado com o aroma de ovos mexidos, o peso confortável da sua mão na minha, o silêncio pacífico daqueles poucos minutos antes da tempestade. Mas a vida não nos dá avisos. Não nos permite preparar para os momentos que mudarão tudo. 1 hora depois, os preparativos matinais no andar de cima finalmente terminaram. Ouvi o silêncio breve que sempre precedia sua descida. Aquele momento em que eles se organizavam, ajustavam suas máscaras de civilidade, preparavam suas estratégias. Então veio o som deliberado e medido de passos descendo pela grande escadaria de madeira que o pai de Roberto havia importado de uma mansão em demolição em São Paulo. Gabriel apareceu primeiro na porta do quarto, já impecavelmente vestido em seu terno azul marinho sob medida, aquele que ele mandou fazer num alfaiate caro em Leblon. Cada fio de cabelo no lugar, perfume discreto mas caro, sapatos italianos brilhando, a imagem perfeita do jovem executivo bem-sucedido. Mas eu conhecia meu filho. Conhecia aquele jeito como ele endireitava a gravata quando estava nervoso. Conhecia como ele evitava olhar nos olhos quando estava prestes a fazer algo que sabia estar errado. Conhecia cada um de seus truques, cada uma de suas manipulações, porque fui eu quem o criei. Fui eu quem o consolou quando acordava de pesadelos. Fui eu quem o ensinou a amarrar os sapatos, a andar de bicicleta, a tratar os outros com respeito. Onde foi que eu errei? Em que momento aquele menino doce que chorava quando via um passarinho ferido se transformou neste homem que olhava para o próprio pai doente como se fosse um problema a ser eliminado? Letícia seguiu logo atrás dele, impecável como sempre em um conjunto que eu reconheci de uma vitrine em Copacabana, pelo menos R$ 15.000, se não me engano. Seu cabelo estava perfeitamente escovado, suas joias discretas mas caríssimas, seus saltos altos fazendo aquele clique-clique característico no piso de madeira. Ela era a imagem da esposa troféu bem-sucedida, e sabia disso. A entrada deles na sala de jantar carregava um peso perturbador, uma atmosfera carregada que fez meu estômago se apertar com apreensão. Isso não era o usual passeio casual pela casa que eles faziam todas as manhãs antes de sair para seus compromissos. Não era a visita preguiçosa à cozinha para pegar café e reclamar de alguma coisa. Isto era diferente. Isto era planejado, ensaiado, executado. Gabriel puxou deliberadamente a cadeira na cabeceira da mesa de mogno maciço, o antigo lugar do pai dele, o lugar que por tradição familiar pertencia ao patriarca da casa. Eu nunca me sentava ali, mesmo após a morte do sogro. Era um lugar de respeito, um lugar que carregava o peso da autoridade familiar. E ali estava meu filho, apropriando-se daquele espaço como se fosse seu direito de nascimento. Ele se sentou lentamente, ajustando sua postura com aquela precisão estudada, antes de falar naquele tom profissional e artificialmente distante que ele usava com clientes. Aquele tom de voz que colocava uma parede invisível entre o que dizia e o que sentia, se é que ainda sentia alguma coisa. "Mãe, precisamos conversar", ele disse, ainda ajeitando o nó da gravata. "Seriamente. É importante."
Letícia deslizou para a cadeira ao lado dele com a graça de uma atriz entrando em cena, cruzando as pernas com elegância calculada. Dobrando suas mãos cuidadas sobre a mesa, aquelas mãos que nunca conheceram trabalho pesado, que nunca lavaram um prato ou trocaram um lençol sujo de doente. Seus olhos brilhavam com aquele brilho predatório que eu tinha aprendido a reconhecer e temer. Aquele olhar de gato prestes a pular sobre um rato. Eles tinham vindo preparados. Isso estava óbvio na maneira como se sentaram, na maneira como se olharam brevemente antes de começar, naquele acordo silencioso entre duas pessoas que planejaram cuidadosamente esta conversa. Senti o perigo instintivamente, como um animal sente a aproximação de uma tempestade. Cada nervo do meu corpo estava em alerta máximo. É sobre a casa, Gabriel disse, finalmente olhando para mim, mas seu olhar passava através de mim como se eu fosse transparente. Como se eu não fosse sua mãe, mas apenas um obstáculo a ser negociado. Com a condição do papai se deteriorando e tudo o que está por vir, Letícia e eu estivemos pensando muito sobre a situação da herança, a burocracia toda, a confusão legal quando chegar a hora inevitável. A maneira como ele disse inevitável, tão frio, tão clínico, como se estivesse falando sobre um investimento ruim que precisava ser liquidado. Não sobre seu próprio pai, não sobre o homem que o ensinou a andar de bicicleta, que pagou sua faculdade cara, que comemorou cada conquista da sua vida. Um frio se espalhou pelo meu corpo, começando no centro do peito e irradiando para fora. Não era frio do ar ou da manhã, era o frio que vem da traição, do reconhecimento de que seu próprio filho via você não como família, mas como um problema a ser administrado. Letícia se inclinou para a frente e sua voz saiu melosa, coberta daquela falsa preocupação que pessoas manipuladoras adoram usar. Queremos ajudá-la a evitar problemas sérios mais tarde, Carmen. Realmente queremos. Pensamos muito nisso, consultamos advogados, estudamos as opções e chegamos à conclusão de que o melhor para todos seria você transferir a propriedade da casa para Gabriel agora mesmo. Uma simples escritura de doação. Apenas uma formalidade legal para facilitar as coisas quando... Bem, você sabe. Com um movimento praticado, ela deslizou uma pasta de couro pela superfície polida da mesa. Uma pasta cara, daquelas de executivo. Dentro, eu podia ver através do material translúcido, estavam documentos. Muitos documentos, oficiais, já preenchidos. Evidência física e inegável de que eles planejavam isso há muito tempo. Não foram semanas de planejamento, foram meses, talvez até anos. Desde quando? Desde o primeiro derrame de Roberto? Desde antes? Desde o dia em que se mudaram para cá, já com este objetivo final em mente? Minha mão tremeu ligeiramente ao pensar em tocar aquela pasta, como se ela estivesse contaminada. A casa está avaliada em 2 milhões de reais no mercado atual. Gabriel acrescentou com aquela voz de profissional financeiro, recitando números frios. Com a transferência em vida, evitamos o inventário completamente, sem tribunais, sem interferência do governo, sem impostos absurdos de transmissão. É a decisão financeira mais inteligente. Ele falava como se estivesse explicando uma planilha de Excel, não o futuro da casa onde ele cresceu, onde cada tijolo tinha uma memória. Não toquei nos papéis. Minhas mãos ficaram firmemente no meu colo, dedos entrelaçados com força para controlar o tremor de raiva que começava a subir pela minha espinha. Não. A palavra saiu da minha boca com mais força do que eu esperava. Curta, definitiva, final. Ela rachou pelo cômodo como um tiro, ecoando nas paredes, suspendendo momentaneamente o tempo. O sorriso cuidadosamente mantido de Letícia caiu instantaneamente, substituído por uma expressão de surpresa genuína. Ela não esperava resistência. Eles tinham certeza que eu simplesmente aceitaria, que assinaria os papéis como uma velha obediente e grata pela ajuda que estavam oferecendo. "O que você quer dizer com não?" ela perguntou, sua voz perdendo aquela doçura falsa e ganhando uma borda afiada. "Estamos tentando ajudá-la aqui, Carmen. Você não entende? Quer realmente que seu único filho tenha que lidar com cartórios, advogados, juízes, todo aquele processo interminável de inventário quando você não puder mais lidar com essas coisas? Quando você estiver incapacitada ou pior, a ameaça implícita pairou no ar como fumaça tóxica.
Entendo perfeitamente cada palavra que você está dizendo, Letícia, eu disse, forçando minha voz a permanecer calma, forçando-me a manter contato visual com aquela mulher que tinha invadido minha casa e minha vida. Entendo exatamente o que vocês querem. Entendo os números, as implicações legais, os benefícios fiscais. Tenho 62 anos, não 92. Minha mente está perfeitamente clara. E é exatamente por isso, porque entendo tudo completamente, que a resposta é não. O rosto de Gabriel ficou vermelho, aquele rubor que subia do colarinho quando ele ficava frustrado, desde criança. Mãe, seja razoável. Moramos aqui, cuidamos de vocês dois, pagamos pelas medicações caras do papai. Você sabe quanto custa aquele anticoagulante novo? R$ 500 por mês? Pagamos as contas de luz, de água, de manutenção desta casa enorme. É praticamente nossa casa já, de qualquer jeito. Vocês moram na casa do seu pai. Corrigi, cada palavra deliberada e clara. Na casa que o avô de vocês construiu e deixou para ele. Na casa que Roberto e eu mantivemos por décadas antes de vocês existirem em nossas vidas. Vocês pagam algumas contas porque comem nossa comida, usam nossa eletricidade, ocupam o melhor quarto da casa. Mas isto não torna a casa de vocês. Gabriel levantou-se abruptamente, sua cadeira raspando alto contra o piso de madeira com um som que fez meu coração pular. Ele estava tremendo, de raiva, de frustração, de alguma emoção que não conseguia mais ler no rosto do meu próprio filho. Seja razoável, mãe. Ele quase gritou, perdendo completamente a compostura profissional. Papai precisa de cuidados profissionais, reais, especializados. Encontramos um lugar perfeito. Vila Serenidade, nos arredores do Rio. R$ 5.000 por mês. Equipe médica 24 horas. Fisioterapia. Enfermeiras especializadas em AVC. Ele teria tudo o que precisa. E você? Você poderia visitá-lo nos fins de semana, sem todo o estresse diário de cuidar dele sozinha. A traição dessas palavras cortou mais fundo do que qualquer faca poderia cortar. Eles já tinham pesquisado lugares específicos, visitado instalações, calculado custos mensais. Não era uma conversa hipotética. Era um plano já em execução, faltando apenas minha assinatura nos papéis para se tornar realidade. Eles já tinham decidido nosso destino. Já tinham planejado nossa remoção desta casa. Roberto para um lar, onde poderia definhar longe dos olhos inconvenientes, eu provavelmente para algum apartamento pequeno onde não pudesse causar problemas. Tudo limpo, tudo organizado, tudo conveniente para eles. Você quer um depósito de gente, eu disse, minha voz saindo mais baixa agora, trêmula de emoção contida. Um lugar para esconder seu pai, para varrer o problema para debaixo do tapete, enquanto você e ela aproveitam a vida que ele trabalhou para construir, esta casa que ele ajudou a manter, as memórias que ele ajudou a criar. Queremos o que é melhor para todos. Letícia estampou, batendo a mão na mesa com força suficiente para fazer os talheres de prata pularem. Seu rosto estava vermelho agora, a máscara de civilidade completamente caída, revelando a verdadeira face por baixo. Você está sendo egoísta, Carmen. Incrivelmente egoísta. Gabriel tem direito a esta casa. Ele é seu único filho. Ele carrega o nome Oliveira. Ele construiu toda a sua reputação profissional sobre este nome, sobre esta herança. Ele merece o que é dele por direito de sangue. Direito de sangue, eu repeti. E algo dentro de mim quis rir. Uma risada amarga que forcei para baixo. Se ao menos ela soubesse a verdade sobre direito de sangue e o nome Oliveira. Algo escuro e definitivo piscou nos olhos de Gabriel. Uma decisão sendo tomada. Uma linha sendo cruzada. Chega, ele disse, sua voz ficando perigosamente baixa e fria. Cansei de discutir. Cansei de tentar ser razoável com você. Ele caminhou ao redor da mesa com passos pesados e determinados. Antes que eu pudesse me levantar, antes que pudesse processar o que estava acontecendo, ele agarrou meu braço. Não dolorosamente. Meu filho ainda tinha aquele último vestígio de civilidade que o impedia de machucar fisicamente sua mãe. Mas com autoridade inquestionável, com força, com determinação absoluta. Gabriel, o que você está fazendo? Gritei, tentando me soltar, mas aos 62 anos,
Após décadas de vida sedentária, eu não tinha força para igualar a de um homem de 38 anos que ia à academia religiosamente. Sou sua mãe. Você não pode. Esta é nossa casa agora. Ele rugiu de volta, seus olhos selvagens com algo que nunca tinha visto antes. Raiva pura, frustração anos acumulada. Ou talvez sempre estivesse lá, e eu simplesmente recusara ver. E vocês dois vão aprender a respeitar quem realmente manda aqui. Vão aprender que existem consequências quando você não coopera. Ele me arrastou pelo corredor, meus pés escorregando no piso polido que eu havia limpado 1000 vezes ao longo dos anos. Passamos pela sala de estar com seus retratos de família, nossas fotos de casamento, fotos de Gabriel bebê, fotos do pai de Roberto, todos nos observando com rostos congelados no tempo, testemunhas silenciosas desta traição. Gabriel, por favor, implorei, real pânico começando a tomar conta. Não faça isso, somos sua família. Mas ele não parou, não hesitou. Continuou me puxando através da cozinha, passando pela porta que levava à área de serviço, até chegarmos à antiga porta de madeira maciça que dava acesso ao porão. Foi então que vi Letícia aparecer arrastando Roberto. Meu marido, fraco demais para resistir, confuso demais para entender completamente o que estava acontecendo. Seus olhos encontraram os meus. Havia terror neles. Terror e confusão e uma pergunta silenciosa. Por quê? Não! Gritei, lutando com força renovada. Ele está doente. Ele precisa dos medicamentos. O médico disse que não pode ficar em lugares frios e úmidos. Deveriam ter pensado nisso antes de serem teimosos. Letícia respondeu friamente, empurrando Roberto sem piedade em minha direção. Gabriel abriu a porta do porão com um puxão forte. Do outro lado, havia apenas escuridão, aquela escuridão profunda de um espaço fechado há anos, de um lugar esquecido pelo tempo. O ar que subiu era gelado, carregado de umidade e o cheiro de mofo centenário. Desçam, ele ordenou, me empurrando em direção aos degraus íngremes de madeira velha. Por favor, Gabriel. Tentei uma última vez, virando-me para olhar nos olhos do meu filho. Por favor, não faça isto. Se ainda existe alguma coisa do menino que criei, do filho que amei, por favor. Mas aquele menino não existia mais. Ou talvez nunca tivesse existido. Talvez eu tivesse apenas visto o que queria ver, criado uma ficção confortável de maternidade bem-sucedida, quando a realidade era muito mais cruel. Gabriel me empurrou com mais força. Tropecei, quase caindo pelos degraus. Roberto estava sendo forçado a descer também, seus pés inseguros procurando cada degrau, sua respiração já ficando difícil com o ar úmido. A porta bateu atrás de nós com um som que ecoou como um tiro. O ferrolho exterior deslizou com um clique alto e definitivo. O som de uma prisão fechando. O som de nossa própria casa se transformando em nossa cela. Na escuridão súbita e absoluta, só permaneceram minha respiração ofegante, os gemidos assustados de Roberto e o som de passos se afastando lá em cima. Passos que não voltariam. Passos que nos abandonavam naquele túmulo de pedra e esquecimento. Éramos prisioneiros, em nossa própria casa, nas mãos do nosso próprio filho. O porão era um mundo esquecido, uma tumba de memórias que ninguém quis preservar. Paredes de pedra fria e irregular nos pressionavam de todos os lados, e aquele cheiro inconfundível de mofo, décadas de umidade acumulada, de ar parado, de esquecimento, preenchia meus pulmões a cada respiração difícil. A única luz era aquela fresta mínima sob a porta lá em cima, um fio dourado de esperança que mal iluminava os primeiros degraus. O resto era escuridão absoluta, opressiva, sufocante. O tipo de escuridão que faz você questionar onde seu corpo termina e o vazio começa. Roberto tremia violentamente ao meu lado nos degraus de madeira áspera e velha. Cada tábua gemia sob nosso peso como se fosse quebrar a qualquer momento. Sua respiração era rasa e trabalhosa. Cada inspiração um esforço doloroso. Cada expiração uma pequena nuvem visível no ar gelado que nos cercava. Envolvi meu braço ao redor de seus ombros frágeis, que pareciam ter encolhido ainda mais nas últimas horas. Senti através da camisa fina quanto peso ele tinha perdido desde o segundo derrame. Seu corpo parecia tão delicado quanto papel de seda, tão frágil que eu tinha medo de abraçá-lo forte demais.
Vai ficar tudo bem, meu amor. Sussurrei na escuridão, minha voz soando oca e desesperada mesmo aos meus próprios ouvidos. As palavras eram mentiras confortantes, e ambos sabíamos disso. Eles vão voltar. Eles têm que voltar. Eles vão perceber o quão longe foram demais e vão vir nos tirar daqui. Mas então ouvi aquele som que despedaçou completamente qualquer fragmento de esperança que eu ainda mantinha. O som que confirmou meus piores medos. Portas de carro batendo lá fora. Não apenas uma, 2 portas. O motor de um carro ligando, aquele ronco característico do BMW novo de Gabriel. O rangido familiar do cascalho em nossa entrada quando alguém dá ré com pressa. Eles estavam indo embora. Simplesmente indo embora. Deixando-nos aqui, trancados no porão como animais indesejados, como problema resolvido, como obstáculos convenientemente removidos de seus caminhos para a riqueza e o conforto. Não, eu sussurrei, e depois mais alto. Não, Gabriel, volte, por favor. Gritei até minha garganta arder, até minha voz ficar rouca e quebrada. Gritei o nome do meu filho até que não fosse mais um nome, apenas um som desesperado ecoando nas paredes de pedra. Mas lá em cima, o silêncio que se seguiu à partida deles era absoluto e implacável. Nenhuma resposta, nenhum passo voltando, nenhuma porta se abrindo com arrependimento tardio. Apenas silêncio. O silêncio da casa vazia. O silêncio do abandono completo. Você já se sentiu completamente abandonado por quem deveria te amar? Como superou? Compartilhe sua força nos comentários. No silêncio que se instalou após o som do carro se afastando, só restavam nossos próprios sons. Minha respiração entrecortada enquanto as lágrimas finalmente começavam a cair. O chiado preocupante na respiração de Roberto que estava piorando com o ar úmido e o gotejamento constante e lento de água de condensação em algum lugar nas sombras. Plink, 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 marcando o tempo como um relógio macabro. Estávamos completamente sozinhos. As horas se arrastaram com uma lentidão torturante. Cada minuto parecia uma hora, cada hora uma eternidade. Minhas pernas ficaram entorpecidas e depois começaram a doer. Cãibras agudas que subiam pelas panturrilhas, rigidez que se instalava nas costas de ficar sentada imóvel nos degraus de madeira dura. Mas não ousei me afastar muito de Roberto. Ele precisava de mim. Precisava do calor do meu corpo, do conforto da minha presença, da ilusão de segurança que meu braço ao redor dele proporcionava. Ele cochilava inquieto contra meu ombro, seu corpo sacudindo ocasionalmente com aqueles pequenos espasmos involuntários que os derrames deixaram. Cada vez ele acordava com pequenos sons de confusão e terror, sons sem palavras, porque as palavras tinham sido roubadas dele. Cada vez eu alisava seu cabelo grisalho com dedos trêmulos e murmurava as mesmas garantias vazias em que nem eu mesma acreditava mais. Estou aqui, amor. Estou aqui. Vai ficar tudo bem. Vamos sair daqui em breve. Mentiras. Todas mentiras. Mas que outra coisa eu poderia dizer? O porão não tinha sido usado para nada além de armazenar coisas esquecidas há muitos anos. Décadas, talvez. Teias de aranha pendiam de cada canto como véus de funeral, grossas e empoeiradas. Potes de vidro vazios e manchados alinhavam prateleiras cambaleantes e podres, alguns quebrados, todos cobertos de uma camada de sujeira que testemunhava anos de negligência. Era aqui que o pai de Roberto costumava guardar sua coleção de vinhos, garrafas caras de vinhedos franceses e italianos que ele servia com orgulho quando esta casa recebia jantares elegantes. Festas onde mulheres usavam vestidos longos e homens fumavam charutos, onde conversas sobre arte e política fluíam junto com o vinho, onde a vida parecia refinada e civilizada e cheia de possibilidades. Agora aquele mesmo espaço parecia uma cripta abandonada, um túmulo para memórias mortas, um lugar onde esperanças vinham para apodrecer e ser esquecidas. Conforme a escuridão se aprofundava lá fora, medida apenas pela fresta de luz sob a porta que gradualmente ficava mais e mais fraca, passando de dourado para laranja para vermelho até quase desaparecer, o terror real começou a se instalar. Logo estaríamos em completa escuridão. Escuridão total, absoluta, sufocante. O pensamento me aterrorizou de uma forma visceral. Não por mim, eu poderia lidar com o escuro. Tinha lidado com coisas piores.
mas por Roberto. Em seu estado confuso, com sua mente fragmentada pelos derrames, a escuridão total poderia mandá-lo ao pânico. Poderia fazer ele perder o último fio de conexão com a realidade. Poderia quebrar completamente o pouco que restava da sua sanidade. Foi então que me lembrei das palavras do sogro. Roberto tinha 18 anos quando o pai o trouxe aqui. Ele tinha mostrado a Roberto onde ficava o registro da água, explicando o antigo sistema elétrico. Mas então tinha parado na parede do fundo, aquela feita de pedra de campo áspera. Roberto me contou essa história uma vez, anos atrás, numa noite de vinho e nostalgia. Meu pai me disse, Roberto havia murmurado, que havia algo ali que eu precisava saber, algo para os tempos mais desesperados. Mas ele nunca me disse o que era. Disse que eu saberia quando o momento certo chegasse. A mão do sogro tinha pressionado contra uma pedra em particular. Prometa que vai se lembrar deste lugar, ele havia dito. Roberto tinha sido jovem e distraído na época, mais interessado em começar sua nova vida do que se deter em velhos segredos, e nunca tinha havido um momento desesperado o suficiente para abrir aquele esconderijo. Até agora. Mas agora, décadas depois, trancados naquele porão por nosso próprio filho, aquelas palavras ecoavam com claridade cristalina em minha memória. Tempos desesperados. Se isso não era desesperador, o que era? Mas então ouvi a voz de Roberto, fraca, rouca, mas determinada. As primeiras palavras completas que ele conseguia formar em meses. Carmen, parede, atrás. Meu coração saltou. O que, amor? O que você está tentando me dizer? Ele apontou com a mão trêmula para a escuridão à nossa frente. Para onde deveria estar a parede do fundo? Pai, mostrou, segredo. E então entendi. O pai dele, a parede, o segredo para tempos desesperados. Você precisa me mostrar, amor, sussurrei, ajudando-o a se levantar com cuidado. Pode fazer isso? Pode me levar até lá? Ele acenou com a cabeça, determinação brilhando em seus olhos mesmo na penumbra. Lentamente, apoiado em mim, começamos a atravessar o porão. Cada passo era uma provação. Roberto mal conseguia ficar de pé, seus pés arrastando pelo chão de terra batida. Eu tropeçava em móveis invisíveis na escuridão, uma cadeira de balanço esquecida, caixas de madeira empilhadas, o esqueleto de uma estante quebrada. Mas continuamos, porque tínhamos que continuar, porque não havia outra escolha. Finalmente chegamos à parede do fundo. Roberto se apoiou contra as pedras frias e irregulares, respirando pesadamente. Sua mão percorreu a superfície, procurando algo pelo tato na penumbra. Aqui, ele sussurrou, pressionando uma pedra específica. Ajuda! Não tenho... força! Coloquei minhas mãos sobre as dele. A pedra parecia idêntica às outras, áspera, fria, coberta de umidade. Mas quando pressionamos juntos, ela cedeu ligeiramente, deslizando para dentro com um som de raspagem suave que ecoou no silêncio do porão. Por trás dela, uma cavidade escura se abriu. Um buraco negro no escuro maior. Estendi minha mão com o coração batendo forte, meus dedos tremendo de antecipação e medo. O que encontrei era pequeno, retangular, frio ao toque. Cuidadosamente puxei para fora. Uma velha lata de tabaco, do tipo popular décadas atrás. Sua superfície estava manchada pela idade e umidade, mas eu ainda podia distinguir letras desbotadas. Continental. O que é amor? Perguntei, segurando a lata como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Roberto não conseguia mais falar. O esforço de nos trazer até ali tinha esgotado suas últimas reservas de energia. Mas ele tocou a lata com reverência, depois tocou meu rosto, e seus olhos diziam tudo. Isto era importante, isto mudaria tudo. Voltamos para os degraus, apoiando-nos um no outro. Então me lembrei. A velha caixa de ferramentas do sogro ainda deveria estar numa prateleira perto das escadas. Procurei às cegas até meus dedos a encontrarem. Dentro, milagrosamente, havia uma lanterna pequena que ainda funcionava quando a liguei. O feixe fraco era suficiente. Sentada ao lado de Roberto novamente, segurei a lata sob o brilho trêmulo da lanterna. A tampa estava presa pela idade e umidade, mas depois de várias tentativas, finalmente se abriu com um clique suave.
Dentro, envoltos em pano oleado, estavam papéis. Papéis antigos, amarelados pelo tempo, mas ainda legíveis. Minhas mãos tremiam enquanto desdobrava o primeiro documento sob o feixe da lanterna. Era uma certidão de nascimento, mas não a de Roberto. Pelo menos não a que eu sempre conheci. Esta trazia um nome que fez meu sangue gelar. Ricardo Mendes. Nascido em São Paulo, na mesma data do aniversário de Roberto. Nome da mãe, Helena Mendes. Nome do pai, Carlos Mendes. Mas conforme desdobrava o segundo documento, o impossível se tornou inegável. Era um decreto de adoção, oficial e carimbado. Ricardo Mendes. Com 6 meses de idade, adotado por Antônio Oliveira, médico viúvo de Petrópolis, Rio de Janeiro. O novo nome da criança, Roberto Oliveira. A identidade inteira do meu marido, tudo o que eu pensava saber sobre o homem com quem dividi minha vida por 4 décadas, desmoronou naquele momento. Ele não era Roberto Oliveira, filho do respeitado doutor Antônio Oliveira, herdeiro de um nome honrado em Petrópolis. Ele era Ricardo Mendes, adotado de completos estranhos. O terceiro documento era uma carta escrita com a letra familiar do sogro. Sob o feixe da lanterna, li com voz trêmula: Meu querido filho, se você está lendo isto, circunstâncias desesperadas o trouxeram a este esconderijo. Seu pai, Carlos Mendes, era chefe de gabinete do governador Lacerda, um homem brilhante que serviu seu estado com honra. Mas em 1962, ele foi acusado de vender informações classificadas, de trair segredos militares durante os anos tensos que precederam o golpe. Conheci Carlos pessoalmente como médico da casa do governador e nunca acreditei naquelas acusações. Mas seu pai se tornou um bode expiatório. Ele tirou a própria vida na prisão, em vez de suportar um julgamento público que destruiria sua família para sempre. Sua mãe, Helena, ficou sem nada além de vergonha e um bebê cujo nome do pai havia se tornado veneno na política de São Paulo. Ofereci adotá-lo, dar-lhe meu nome e proteção. O nome Mendes o teria seguido como uma sombra, fechando portas que o nome Oliveira abriu. Guarde este segredo, meu filho. Há aqueles que o usariam para destruir tudo o que você construiu. Mas se o dia chegar em que você precisar desta verdade como arma, use-a sabiamente. Seu pai para sempre, Antônio. Minha mente girava com as implicações explosivas do que acabara de descobrir. Tudo. Nosso casamento, minha aceitação nos círculos sociais de Petrópolis, nossas conexões, até mesmo o orgulho de Gabriel no legado Oliveira. Tudo isso foi construído sobre uma fundação que poderia desmoronar se esta verdade viesse à tona. Roberto. Minha voz saiu apenas como um sussurro. Você sabia disso? Ele balançou a cabeça lentamente, seus olhos arregalados de choque. Lágrimas corriam por seu rosto. Não eram lágrimas de alívio por finalmente revelar um segredo guardado. Eram lágrimas de descoberta, de traição, de uma vida inteira construída sobre uma mentira que nem ele mesmo conhecia. Ele tinha vivido 64 anos sem saber quem realmente era. Seu pai adotivo havia guardado este segredo tão bem que nem o próprio Roberto sabia da verdade. Apenas que havia algo escondido para tempos desesperados, mas nunca o quê. E agora, naquele porão frio e úmido, trancado pelo próprio filho, Roberto descobria que não era quem sempre pensou ser. Gabriel não sabe de nada disso, eu disse, mais para mim mesma do que para ele, enquanto minha mente começava a trabalhar, peça por peça montando o quebra-cabeça. Ele passou a vida inteira tendo orgulho do nome Oliveira, construindo seu negócio de investimentos sobre aquela reputação. Seus clientes são políticos, velhas famílias fluminenses que se importam profundamente com linhagens e honra. Olhei para Roberto e vi nos seus olhos que ele entendia. Mesmo em seu estado debilitado, ele entendia perfeitamente o poder do que tínhamos nas mãos. Se eles soubessem que Gabriel é neto de Carlos Mendes, continuei, minha voz ficando mais firme. Um homem acusado de traição ao Estado, seu negócio entraria em colapso da noite para o dia. Nenhum político confiaria nele com suas informações financeiras. Nenhuma família de elite o deixaria gerenciar sua riqueza. Roberto tocou minha mão. Seus dedos tremiam, mas o aperto era firme. Era consentimento. Era aprovação.
Era a permissão de um pai para proteger o que restava de sua dignidade, mesmo que isso significasse destruir o mundo do filho que os havia traído. E ele não faz ideia. Respirei, sentindo pela primeira vez, desde que a porta do porão se fechou, algo diferente de desespero. Nenhuma ideia. Para ele, somos apenas velhos inconvenientes, ficando no caminho de sua herança. Ele acha que o nome Oliveira lhe dá o direito a tudo: esta casa, respeito, posição social. Olhei para os papéis espalhados ao meu redor sob a luz fraca da lanterna, depois de volta para o rosto do meu marido. Mas é tudo construído sobre a mentira cuidadosamente construída do seu pai. Uma mentira de amor, sim, mas ainda assim uma mentira. E se nosso filho quer nos tratar como prisioneiros em nossa própria casa, talvez seja a hora dele aprender o que são consequências reais. O peso de décadas de engano se estabeleceu sobre meus ombros. Mas pela primeira vez desde que este pesadelo começou, senti algo diferente de desamparo. Senti poder. Acima de nós, as tábuas do piso rangeram. Passos pesados cruzaram a cozinha, depois se moveram em direção à porta do porão. Meu coração saltou. Eles estão voltando. Sussurrei rapidamente para Roberto, juntando os papéis e enfiando-os de volta na lata de tabaco. Escondi a lata dentro da minha blusa, onde não seria vista. O ferrolho pesado raspou contra o metal, e de repente a luz inundou nossa prisão escura. Gabriel estava silhuetado na porta, seu terno caro amarrotado. Atrás dele, Letícia apareceu com uma mistura de curiosidade e nojo no rosto. E então? Gabriel perguntou, sua voz pingando de arrogância. Tiveram tempo suficiente para pensar sobre nossa oferta? Ajudei Roberto a ficar de pé, sentindo o quanto ele tinha enfraquecido durante nosso aprisionamento. Suas pernas tremiam, e eu podia ouvir que o chiado em sua respiração tinha piorado significativamente. O ar frio e úmido não tinha sido gentil. Gabriel, eu disse, deixando exaustão e derrota colorir minha voz deliberadamente. Seu pai precisa de atenção médica urgente. O estresse, o ar frio. Por favor, deixe-me ligar para o Dr. Mendes. Letícia deu um passo à frente, seu rosto se iluminando com o que poderia passar por preocupação genuína se você não a conhecesse. Meu Deus, ele está tendo outro episódio? Não podemos ter ele desmaiando. Só me deixe fazer uma ligação, implorei, apoiando o peso de Roberto contra meu ombro. Dr. Mendes conhece a condição dele. Ele precisa ser examinado. Gabriel nos estudou por um momento, claramente pesando suas opções. Um sogro doente era a última coisa que ele queria. Tudo bem, disse finalmente. Uma ligação, mas seja rápida, e nada de gracinhas. Ele me entregou seu celular, depois se virou para falar algo com Letícia em voz baixa, a alguns metros de distância. Aproveitei aqueles segundos preciosos. O número que disquei não era do Dr. Marcelo Mendes. Era um que eu tinha memorizado de um cartão de visita que guardei na minha carteira por 3 anos, esperando um dia em que pudesse precisar. Um advogado especializado em disputas familiares complexas. Campos e Associados, veio a resposta profissional do outro lado. Mantive minha voz baixa e urgente, quase sussurrando no aparelho enquanto Gabriel estava distraído. Preciso de uma consulta urgente esta tarde. Caso de emergência familiar. Gabriel se virou, franzindo a testa. Com quem está falando? Cobri rapidamente. Estou esperando transferirem para o Dr. Mendes. Menti, fazendo uma pausa como se estivesse aguardando. A recepcionista, profissional, entendeu o tom de urgência. Entendo. Temos disponibilidade às 16 horas. Pode vir? Sim, obrigada, respondi, mantendo meu tom genérico e médico. Vou levar os documentos necessários. Encerrei a chamada rapidamente e devolvi o telefone para Gabriel. O consultório vai me encaixar esta tarde, disse, mantendo minha voz cansada e derrotada. Preciso levar os registros médicos dele. Vou sair às 3h30. Bom, Gabriel disse, guardando seu telefone. Talvez agora você comece a ser razoável sobre o que é melhor para todos. Talvez sim, respondi calmamente, ajudando Roberto em direção ao nosso quarto. Talvez sim. As horas seguintes foram uma dança cuidadosa de normalidade forçada. Preparei o almoço, um caldo leve para Roberto, sanduíches para Gabriel e Letícia. Eles comeram na sala,
conversando em tons baixos que eu não conseguia distinguir completamente, mas que soavam como planejamento, estratégia. Às 3h30, como havia dito, arrumei-me para sair. Coloquei uma blusa simples, peguei minha bolsa velha, aquela onde estava escondida a lata de tabaco, embrulhada num lenço no fundo. Gabriel apareceu quando eu estava na porta. Quer que eu te leve? Não precisa, respondi rapidamente, talvez rápido demais. Ajustei o tom. Vou de táxi. Não sei quanto tempo vai demorar e você tem trabalho. Ele hesitou, e por um momento pensei que fosse insistir. Mas Letícia o chamou de dentro da casa, algo sobre uma ligação importante de um cliente. Tudo bem, ele disse distraído, mas não demore. E lembre-se do que conversamos. Papai precisa de cuidados profissionais. Pense nisso enquanto estiver lá. Era uma ameaça velada, mas também era minha saída. Vou pensar, prometi, e saí antes que ele mudasse de ideia. O táxi que chamei me levou direto para o centro de Petrópolis. Durante todo o trajeto, segurei a bolsa no colo, sentindo o peso da lata de tabaco contra minhas pernas. Aqueles papéis velhos e amarelados eram minha única arma. Eu não podia desperdiçá-los. 3 horas depois de fazer aquela ligação, 3 horas que pareceram 3 dias, eu estava sentada diante de Rodrigo Campos em seu escritório elegante no centro de Petrópolis. Ele era um homem na casa dos 50, com cabelo grisalho e olhos afiados que não perdiam nada. Eu tinha trazido a lata de tabaco comigo, e agora seu conteúdo estava espalhado sobre sua escrivaninha de mogno polida. Campos estudou a certidão de nascimento, os papéis de adoção e a carta de Antônio com a intensidade focada de um cirurgião examinando raios-x. Quando finalmente olhou para cima, havia algo predatório em seu sorriso. Senhora Oliveira, ele disse, recostando-se em sua cadeira de couro. Seu filho construiu todo o negócio de investimentos dele em relacionamentos com a elite política do Rio e de São Paulo, não é? Sim, respondi. A lista de clientes dele lê como um quem é quem do governo estadual e velhas famílias de Petrópolis e do Rio. E eles confiam nele porque acreditam que ele vem de sangue Oliveira honrado, de uma linhagem respeitada. Exatamente. O sorriso de Campos se ampliou, e ele se inclinou para a frente, seus dedos entrelaçados sobre a mesa. Bem, senhora Oliveira, deixe-me explicar o que temos aqui. Este não é apenas um segredo de família. Esta é uma bomba nuclear. Ele pegou a certidão de nascimento, segurando-a delicadamente como se fosse explosiva. Carlos Mendes não era apenas um funcionário público que caiu em desgraça, continuou. Ele estava no centro de um dos maiores escândalos políticos dos anos 60. Quando foi acusado de vender segredos de Estado, o caso foi manchete nacional por meses. Seu nome se tornou sinônimo de traição em certos círculos, especialmente nos círculos políticos e militares que ainda têm memória longa. Meu estômago apertou. E os clientes de Gabriel? São exatamente dessas famílias, Campos terminou. Famílias que valorizam tradição, linhagem, sangue limpo. Para eles, descobrir que Gabriel é neto de Carlos Mendes seria como descobrir que ele tem uma doença contagiosa. Eles não vão apenas retirar seus investimentos, vão se certificar de que todo mundo em seus círculos saiba. Vão destruí-lo socialmente antes mesmo de destruí-lo financeiramente. Ele pausou, deixando isso penetrar. Isso não vai apenas tirar a casa dele, disse Campos, sua voz baixa mas clara. Isso vai demolir tudo, seu negócio, sua reputação, sua posição social. Tudo que ele construiu usando o nome Oliveira como fundação vai desmoronar quando descobrirem que aquela fundação era areia movediça. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Não de medo, mas de algo mais frio, mais definitivo. E a esposa dele? Perguntei. Campos sorriu. Ah, Letícia, ela vai odiá-lo, porque para uma mulher como ela, casada por status e dinheiro, descobrir que seu marido não é quem ela pensava. Bem, isso é pior do que qualquer traição financeira. Ele juntou os documentos cuidadosamente. Senhora Oliveira, você me trouxe o equivalente legal de uma ogiva nuclear. A questão agora é, você está preparada para detoná-la? Pensei em Roberto no porão, tremendo de frio e medo. Pensei em Gabriel gritando, esta é nossa casa agora, enquanto nos trancava como animais. Pensei em Letícia falando sobre enviar Roberto para morrer sozinho em alguma instituição.
Pensei em 40 anos de amor e sacrifício, descartados como lixo. Sim, eu disse, minha voz firme e clara. Estou preparada, mas quero fazer isso da maneira certa. Quero que ele entenda exatamente o que perdeu e por quê. Campos acenou, aprovação brilhando em seus olhos. Então vamos começar. Uma semana depois, eu estava sentada em nossa sala de estar, lendo o Jornal da Manhã, quando a campainha tocou. Através das cortinas de renda, pude ver um sedã preto estacionado em nossa entrada. Caro, profissional, o tipo de carro que significava negócio sério. Rodrigo Campos estava em nossa varanda, impecavelmente vestido em um terno cinza carvão e carregando uma pasta de couro. Atrás dele estava um homem mais jovem em um terno igualmente elegante, claramente outro advogado de seu escritório. Senhora Oliveira, Rodrigo disse com um leve aceno. Acredito que temos alguns documentos para entregar. O som de passos na escada me disse que Gabriel tinha ouvido a campainha. Ele apareceu no corredor, ajeitando sua gravata, claramente curioso sobre nossos visitantes inesperados. Letícia seguiu atrás, seu rosto já mostrando preocupação suspeita. Posso ajudá-los, senhores? Gabriel perguntou, dando um passo à frente com o ar confiante de um homem que acreditava possuir tudo à vista. Gabriel Oliveira? Rodrigo perguntou, embora seu tom sugerisse que ele já sabia a resposta. Sim, e você é? Rodrigo Campos, advogado, representa os interesses legais da verdadeira proprietária desta propriedade. Ele abriu sua pasta com eficiência praticada e retirou um grosso envelope manila. Isto é para você. Gabriel pegou o envelope com confusão óbvia, rasgando-o aberto com arrogância casual. Observei seu rosto enquanto ele começava a ler. Vi o momento exato em que a confusão se transformou em descrença, depois em algo aproximando pânico. Notificação de despejo, ele gaguejou, sua voz rachando. O que diabos isso significa? Letícia arrancou os papéis de suas mãos, seus olhos escaneando a linguagem legal com crescente alarme. Isso diz que a casa pertence a Carmen, não a você. Isso diz que nossa escritura de doação... Ela olhou para cima, rosto pálido, fraudulenta. Receio que sim, Rodrigo respondeu com calma profissional. Nossa investigação revelou que o documento que vocês apresentaram como uma transferência legítima de propriedade é, na verdade, uma falsificação bastante mal executada. O tabelião cujo selo aparece em seus papéis morreu 2 anos antes da suposta data de assinatura. Isso é impossível, Gabriel disse, mas sua voz carecia de convicção. O que é mais preocupante, Rodrigo continuou, sua voz assumindo um tom mais afiado, é que esta tentativa de fraude levanta sérias questões sobre a posição legal de sua família nesta comunidade. Questões que podem exigir uma investigação pública completa em seu histórico genealógico, sua verdadeira herança. Ele pausou, deixando cada palavra cair como uma pedra em água parada. Seu direito de usar o nome Oliveira em suas negociações comerciais. A cor drenou completamente do rosto de Gabriel. Do que você está falando? Estou falando do tipo de investigação que aparece na primeira página do Jornal do Brasil, Sr. Oliveira. O tipo que seus parceiros de negócios e clientes tendem a ler durante o café da manhã. O tipo que levanta questões desconfortáveis sobre linhagens e honra familiar. Letícia agarrou o braço de Gabriel, suas unhas cavando em seu paletó caro. Que histórico genealógico! Do que ele está falando? Vocês têm 30 dias para desocupar as instalações, Rodrigo concluiu, fechando sua pasta com um estalo. E eu sugeriria fortemente que cooperem. A alternativa envolveria muita publicidade indesejada sobre a verdadeira identidade da família Oliveira. Quando os advogados voltaram para seu sedã, notei que as mãos de Gabriel tremiam quando ele puxou seu celular. Meus parceiros de negócios, ele disse, sua voz oca. Eles vão começar a fazer perguntas. Meus clientes. Deus, meus clientes. 3 dias depois, nossa sala de estar estava lotada de pessoas que eu não via há meses, talvez anos. Gabriel tinha convocado uma reunião familiar de emergência e a urgência em sua voz os tinha trazido correndo. Primo Fernando estava sentado rigidamente em nosso sofá antigo, sua esposa Teresa ao lado dele, segurando sua bolsa como um escudo. 2 dos parceiros de negócios de Gabriel,
Homens em ternos caros, que normalmente me tratavam com diferença educada, ocupavam as poltronas perto da lareira. A atmosfera era densa de tensão e pânico mal disfarçado. Eu podia ver no rosto de Gabriel, na maneira como suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto ele andava de um lado para o outro na frente da velha estante de mogno do sogro. Letícia estava empoleirada na beira de um puff, sua compostura usual rachada como um espelho quebrado. Obrigado a todos por virem em cima da hora. Gabriel começou, sua voz carregando aquela confiança forçada de um homem tentando convencer a si mesmo tanto quanto sua audiência. Estamos lidando com uma crise familiar aqui, um ataque legal à nossa casa, nossa herança, tudo que o nome Oliveira representa. Ele gesticulou em minha direção com frustração mal contida. Minha mãe foi influenciada por um advogado inescrupuloso que está enchendo sua cabeça de mentiras sobre propriedade e história familiar. Na idade dela, com o estresse de cuidar do pai, acho que ela está ficando confusa sobre a realidade. Fernando se mexeu desconfortavelmente no sofá. Carmen sempre foi afiada como uma navalha, Gabriel. O que exatamente você está sugerindo? Estou sugerindo que precisamos considerar uma curatela, Gabriel disse, as palavras saindo em um jato. Mamãe está tomando decisões que poderiam destruir a reputação desta família, rasgar tudo o que construímos. Ela está acreditando em teorias de conspiração sobre documentos falsificados e investigações genealógicas. Teresa se inclinou para a frente, sua voz gentil, mas preocupada. Carmen, querida, isso é verdade? Você está tendo problemas com memória ou julgamento? Olhei ao redor da sala para estas pessoas. Alguns família, alguns associados comerciais, todos que me conheciam há décadas. Eles me viram construir uma carreira, criar um filho, cuidar do meu marido durante sua doença. A sugestão de que eu era mentalmente incompetente era tão absurda que era quase insultante. Não, Teresa, eu disse calmamente, levantando-me da minha cadeira. Minha memória e julgamento estão perfeitamente claros. Na verdade, gostaria de compartilhar algo com todos vocês que pode explicar por que Gabriel está tão desesperado para me desacreditar. Caminhei até a mesinha lateral onde eu tinha colocado a lata de tabaco naquela manhã, sabendo que este momento viria. Gabriel está certo sobre uma coisa. Isso é sobre história familiar e herança, mas não da maneira que ele pensa. Mamãe, não faça isso, Gabriel alertou, sua voz aguda de pânico. Você vai se envergonhar. A única pessoa que deveria estar envergonhada, eu disse, abrindo a lata e removendo os papéis amarelados, é o homem que passou a vida inteira tendo orgulho de um nome que não é legitimamente dele. A sala ficou em silêncio mortal. Eu podia ouvir o velho relógio do avô batendo no corredor, o som distante de tráfego na Rua das Acácias, a inspiração aguda de Teresa. O verdadeiro nome do meu marido é Ricardo Mendes, continuei, segurando a certidão de nascimento para que todos pudessem vê-la. Ele foi adotado quando bebê por Antônio Oliveira, depois que seu pai biológico, Carlos Mendes, foi acusado de vender segredos de Estado e morreu na prisão em vez de enfrentar julgamento. O rosto de Fernando ficou branco. A mão de Teresa voou para sua boca. Os parceiros de negócios trocaram olhares que falavam volumes sobre seu desejo repentino de estar em qualquer outro lugar. Gabriel construiu sua empresa de investimentos em relacionamentos com a elite política de São Paulo e do Rio, eu disse, minha voz ficando mais forte a cada palavra. Seus clientes confiam nele porque acreditam que ele vem de sangue Oliveira honrado. Mas ele não vem. Ele é o neto de um homem acusado de traição, e cada aperto de mão, cada negócio, cada relacionamento com clientes é construído sobre essa mentira. O silêncio que seguiu foi absoluto. Vi em seus rostos o choque, o desgosto, o horror crescente conforme percebiam as implicações. Na sociedade de Petrópolis e do Rio, onde linhagem e reputação importavam mais do que dinheiro, isso era uma sentença de morte social. Você, um dos parceiros de negócios finalmente disse, sua voz estrangulada. Você é o neto de Carlos Mendes? O Carlos Mendes? Isso não é verdade, Gabriel disse fracamente, mas todos na sala podiam ver que era. Ela está mentindo, ela está confusa. Aqui estão os documentos, eu disse, colocando-os na mesa de centro. Certidão de nascimento original, papéis de adoção oficiais, uma carta de Antônio Oliveira explicando tudo.
Qualquer um que queira verificar a autenticidade, sinta-se à vontade. Fernando se levantou lentamente, seu rosto uma máscara de choque. Carmen, precisamos... Desculpe, mas preciso ir embora. Os parceiros de negócios o seguiram sem uma palavra, seus rostos cuidadosamente vazios. Mas eu sabia o que eles estavam pensando. Quantos clientes eles perderiam quando esta história vazasse? Quanto sua associação com Gabriel custaria a eles? Gabriel afundou na cadeira do avô, a realidade finalmente o atingindo. Meu negócio, ele sussurrou. Todos os meus clientes, tudo. Tudo construído sobre o sacrifício de Antônio Oliveira, eu disse suavemente. Sobre a mentira que ele contou para dar ao seu pai uma chance de vida normal. Você desperdiçou esse presente. Transformou aquele sacrifício em ganância e crueldade. Letícia olhava para mim com algo próximo ao ódio. Você destruiu nossa vida. Não, corrigi. Vocês tentaram nos destruir primeiro. Eu apenas me defendi. Você faria o mesmo para proteger sua dignidade? Deixe sua resposta nos comentários. 6 meses se passaram desde aquela tarde devastadora em nossa sala de estar, e cada um desses meses trouxe mudanças que eu jamais poderia ter previsto. O silêncio em nossa casa colonial nunca pareceu tão precioso, tão curativo. É o tipo de silêncio que vem não do vazio ou da solidão, mas da ausência de toxicidade, da remoção de pessoas que trouxeram apenas tensão, manipulação e ganância disfarçada de amor familiar para nosso lar. Os primeiros dias após a partida de Gabriel e Letícia foram estranhos. Acordava de manhã esperando ouvir os passos pesados de Gabriel no andar de cima, o clique-clique dos saltos de Letícia, suas vozes discutindo sobre dinheiro e investimentos. Mas havia apenas silêncio. Um silêncio bom. Um silêncio que gradualmente foi preenchido com outros sons mais suaves. Pássaros cantando no jardim, o vento nas árvores centenárias, a respiração tranquila de Roberto enquanto dormia sem os pesadelos que o atormentavam antes. Gabriel e Letícia deixaram Petrópolis no dia seguinte àquela reunião. Ouvi através do primo Fernando, que ligou para verificar se estávamos bem, chocado com o que presenciara, que eles fizeram as malas durante a noite toda, como criminosos fugindo da cena do crime. Não deixaram bilhete, não pediram desculpas, não se despediram. Simplesmente desapareceram antes que o sol nascesse. Dentro de uma semana, o negócio de investimentos cuidadosamente construído de Gabriel começou a desmoronar. Os primeiros clientes a saírem foram os políticos, aqueles homens e mulheres que construíram carreiras sobre reputação e imagem pública. Para eles, a revelação de que Gabriel era neto de Carlos Mendes era equivalente a descobrir que seu corretor financeiro tinha uma doença contagiosa. Eles retiraram suas contas por telefone, por e-mail, através de advogados. Ninguém quis uma reunião presencial. Ninguém quis dar a Gabriel a chance de explicar ou defender seu caso. Na política, até mesmo a sombra de escândalo é suficiente para destruir alianças que levaram anos para construir. Depois vieram as velhas famílias de Petrópolis e do Rio, aqueles clãs que rastreiam suas linhagens até a época do Império, que guardam árvores genealógicas como tesouros sagrados. Para eles, a revelação era ainda pior. Gabriel não era apenas associado com vergonha, ele havia construído sua carreira inteira sobre uma mentira sobre sangue e herança. O escândalo da escritura fraudulenta foi a gota d'água. Isso transformou Gabriel de um descendente desafortunado em alguém ativamente desonesto. A combinação era tóxica, radioativa, social e profissionalmente fatal. Fernando me contou que a empresa de Gabriel, que chegou a gerenciar quase 100 milhões de reais em ativos, estava sendo liquidada. Os sócios se afastaram imediatamente. O escritório elegante em Leblon foi fechado. As contas foram encerradas uma por uma. Eles se mudaram para uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, um lugar onde ninguém conhecia os nomes Mendes ou Oliveira. Ouvi que Letícia encontrou trabalho como recepcionista em um salão de beleza. Ganha salário mínimo. Gabriel. Ninguém parece saber exatamente o que Gabriel faz agora. Alguns dizem que vende seguros. Outros dizem que trabalha como vendedor em uma loja de móveis. Ele não liga. Não escreve. Para mim, ele deixou de existir. Mas esta história não é sobre vingança. É sobre algo muito mais importante. É sobre cura, sobre reconstrução,
sobre descobrir que a vida pode ser boa novamente. A saúde de Roberto melhorou de maneiras que os médicos chamaram de notáveis. Dr. Mendes disse que nunca tinha visto uma recuperação tão significativa. Mas eu sabia o segredo. Não era milagre. Era simplesmente a ausência de estresse tóxico. Sem Gabriel e Letícia, sem os comentários cruéis, sem viver em estado de alerta perpétuo, o corpo de Roberto encontrou espaço para curar. Ele ainda luta com os efeitos permanentes dos derrames, mas está melhorando em vez de piorando. Seu apetite voltou. Seu sono é tranquilo. E mais importante, seu sorriso voltou. Ele até consegue dizer algumas palavras agora. Pequenas vitórias que celebramos como conquistas monumentais. Carmen, ele consegue dizer. Amor. Obrigado. Feliz. 6 meses de paz transformaram mais do que 4 anos de inferno conseguiram destruir. Fizemos mudanças significativas na casa. Aquele porão onde descobrimos a verdade, contratei empreiteiros para transformá-lo completamente. Instalamos iluminação moderna, ventilação, aquecedores. Pintamos as paredes de branco luminoso. Colocamos piso de madeira clara. Tornou-se meu estúdio pessoal, um santuário de paz. Forrei as paredes com estantes de livros. Coloquei cadeiras confortáveis perto de janelas ampliadas. Há uma mesinha onde tomo chá e escrevo. Há plantas, samambaias e jiboias que prosperam. Às vezes desço lá nas tardes ensolaradas, não pensando sobre segredos ou terror, mas simplesmente apreciando a satisfação de um espaço recuperado, redimido, transformado. Um lugar de morte se tornou um lugar de vida. Uma metáfora perfeita para nossas vidas. Nossa vizinha, Dona Marta, passa aqui a maioria das tardes agora. Ela é viúva, mora 3 casas abaixo e tem sido uma dádiva divina. Ela ajuda com o jardim, traz legumes e trata Roberto com o respeito gentil que ele merece. É engraçado como remover pessoas tóxicas abre espaço para pessoas genuinamente boas entrarem. Aprendi algo profundo. Família não é apenas sobre sangue ou nomes compartilhados. É sobre amor, respeito e cuidado genuíno. Gabriel compartilhou nosso nome e viveu em minha casa a vida toda. Mas Dona Marta, que nos conhece há 6 meses, demonstrou mais espírito familiar verdadeiro. O nome Oliveira que carregamos com tanto medo não nos define mais. Nem o nome Mendes com o qual Roberto nasceu. Somos simplesmente Carmen e Roberto, um casal que aprendeu que a herança mais preciosa não é dinheiro ou propriedade, mas o exemplo de como tratamos as pessoas que dependem de nós. Antônio Oliveira salvou Roberto da vergonha das acusações contra seu pai, mas foi enfrentando a ganância do nosso próprio filho que realmente nos libertou. Olho para Roberto agora, sentado em sua cadeira favorita na varanda, observando o jardim que plantamos juntos. O sol da tarde ilumina seu cabelo prateado e ele está sorrindo. Aquele sorriso pequeno e pacífico que me lembra por que lutei tão duro. Esta casa colonial, com suas paredes centenárias, já não é uma prisão. É novamente um lar. Um lugar onde o amor vive, onde o respeito prospera, onde 2 pessoas podem passar seus últimos anos em paz e dignidade. Lembro-me da verdadeira riqueza. Não é medida em reais ou escrituras, mas no amor que damos e na dignidade que mantemos, mesmo em nossas horas mais escuras. Olhando para trás, percebo que cometi erros que quase me custaram tudo. Vivi décadas sem questionar, sem exigir respeito. Não seja como eu. Não deixe o medo do conflito impedi-la de defender sua dignidade. A verdade tem uma maneira de nos libertar, mesmo quando pensamos que vai nos destruir. Antônio Oliveira deu seu nome a Roberto por amor. E foi esse mesmo amor, amor próprio, amor pela dignidade, que me deu forças para usar aquela verdade como arma quando necessário. Esta história não é apenas sobre herança ou ganância. É sobre a herança de caráter que passamos para as futuras gerações. Podemos escolher criar filhos que valorizem compaixão sobre riqueza, integridade sobre status. A maior lição: não espere uma crise para revelar seu valor. Não deixe ninguém roubar sua dignidade. As pessoas que realmente importam vão amá-la por quem você é, não pelo que você possui. Se esta história ressoou com você, por favor, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la.
Inscreva-se em nosso canal para mais histórias sinceras e me diga nos comentários qual lição familiar moldou mais sua vida. Suas histórias importam tanto quanto a minha. E lembre-se, queridos ouvintes, a verdadeira herança que deixamos não está em testamentos ou propriedades, mas nos corações que tocamos e nas vidas que melhoramos simplesmente por termos existido. Antônio Oliveira entendeu isso quando adotou Roberto. Dona Marta vive isso todos os dias. E agora, finalmente, nós também entendemos. Obrigada por me ouvirem. Até a próxima história.